vai fazer a primeira pergunta para eu responder? Estou aqui pronta. Oi, Simone. Oi, Paulino. Quem quer fazer alguma pergunta sobre cirurgia plástica? Eu já tenho algumas aqui. Aqui, ó. Quer colocar os peitinhos? Vamos ver. Estive no seu consultório no passado. Esse ano é o ano da minha cirurgia. Que bom, que bom. Tô feliz com isso. Boa noite, meninas. Bom, ainda não apareceram nenhuma pergunta, eu vou começar a perguntar aqui. Oi, Ju. Oi, Aline, tudo bem? Simone, tudo bem? Deixa eu ver. Primeira pergunta é da Cristina Santos. Botox. Cristina Santos, Botox. Se fizer hidrolipo nos flancos, eu posso trabalhar no dia seguinte? Oi, Cristina. Pode sim. Hidrolipo é uma cirurgia que a gente faz uma lipoaspiração localizada em uma pequena região e você está acordado o tempo todo, anestesia local, ou seja, não tem nenhuma repercussão sistêmica, apenas dor no local. Então você sim está apta a trabalhar, fazer seus afazeres, tudo no dia seguinte, sim, tranquilamente. A única coisa, o único incômodo que pode ficar ainda saindo um pouquinho de líquido, porque eu deixo aberto justamente para não formar seroma, tá? Aqui, Jana, se eu opero sobrepeso para lipo e abdominoplastia. Olha, Lana, eu já tive alguns casos, algumas pacientes, sim, que eu já operei, que estavam no sobrepeso. Meninas que não conseguiam emagrecer, já teve caso de meninas que eu pedi para emagrecer e voltaram com mais peso, aí eu percebi que o problema era mais psicológico, aí eu conversei com elas, elas entenderam que a cirurgia não é para emagrecer. Então, teve uma menina que é famosa, aí tem até o Instagram, e ela é uma paciente muito querida, ela estava acima do peso, eu pedi para emagrecer 10 quilos, ela engordou 10 quilos, voltou, conversamos, chorou, tal, vamos fazer, ela sabia o que poderia esperar da cirurgia, estava bem consciente, fez a cirurgia, a autoestima dela, assim, alavancou, e hoje ela é uma gata linda, porque depois da cirurgia ela emagreceu, ela... sabe, acendeu a mulher linda que ela tinha por dentro, estava apagada, né, com aqueles quilos a mais, ela estava muito deprimida, e ela ficou ótima, e eu fiquei muito feliz, né, porque realmente ela entendeu a proposta, e foi bacana, foi bom para incentivá-la. Então, é assim, se você tiver consciência do que dá para fazer, eu mostro lá na consulta, eu coloco um espelho, eu mostro, eu aperto, eu puxo assim, falo, olha, é assim, é esse o resultado que você vai obter fazendo a cirurgia agora nesse seu peso. Aí você tendo essa consciência, tudo bem, dá para fazer sim. Inclusive, eu acho que, deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Essa pergunta tá aqui, eu recebi uma pergunta parecida. Família Guedes 21 perguntou, posso fazer abdominoplastia com sobrepeso? Então, estou respondendo aqui. E a Espaço Ranusa, underline Saraiva, falou, quantos quilos eu preciso para abdominoplastia? Então, quantos quilos você precisa? É o que eu falei, às vezes dá para fazer você estando um pouquinho a mais do seu peso ideal. O ideal é o peso ideal, tá, gente? Esse é o ideal. Até porque se você consegue... se a gente consegue fazer a cirurgia você estando no teu peso ideal, mais para magrinha, eu consigo fazer umas manobras que mimetizam aquela lipo HD, sabe? Fica aquela marcadinha, fica bem bonitinho. Claro que eu faço isso também nas outras pacientes, mas essa marca fica mais pronunciada se você estiver no seu peso ideal, tá? Mas dá para fazer estando um pouquinho acima. A única restrição que eu tenho para fazer uma cirurgia de abdominoplastia quando a paciente está no sobrepeso, uma das únicas restrições, é quando ela tem muita gordura visceral. Agora eu vou aproveitar que eu tô com um quadro aqui, vamos estrear? Vamos ver se vai dar certo, gente, vamos ver se vai dar certo aqui. Eu vou virar um pouquinho para mostrar um abdômen, não sei se vocês estão vendo aí, mas eu vou... A menina vai fazer abdominoplastia, tá aqui com bastante abdômen, tá com um pouquinho de sobrepeso, né? Dá pra entender, né? Aqui uma perninha e tal. Dá pra entender? Dá pra entender? Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Tá vendo? Essa é a menina que vai fazer, aqui a mama, né? Vai fazer a cirurgia de abdominoplastia. Se a gente cortar esse corpo aqui, nesse sentido, a gente vai perceber que ela tem a musculatura, o reto, né, os reto abdominais aqui,
eles estão distendidos, mas é um músculo aqui, tá? Eles estão distendidos porque tem uma pressão de dentro para fora. Aqui intracavitário, né, no abdômen, intestino dela, estômago, rins, fígado, toda essa parte aqui tá cheio de gordura visceral, né? Então essa gordura que eu falo, que é a gordura que faz mal, a gordura visceral, essa que tá aqui dentro, tá? Então quando tem muita gordura visceral, você tem uma distensão muito grande. Então lembra que eu falei, gente, que quando a gente faz a abdominoplastia, faz o desenho de frente aqui. A menina tá com um pouquinho de abdômen, né? Ela vai fazer abdominoplastia. Tá aqui o biguinho, tá com um pouquinho de abdômen aqui. Dá pra ver? Tá. Aí, quando a gente faz abdominoplastia, geralmente já tem uma cicatriz cesárea aqui, né? Então, a cicatriz que eu faço, ela é bem abaixo da cicatriz da cesárea. Pra poder levantar essa parte que tá sempre caidinha. A periquitinha tá sempre caidinha. Aqui a raiz da coxa também. A gente faz um up aqui, um lifting nessa parte toda aqui, tá? E também é retirado aqui até acima da cicatriz umbilical. Às vezes a gente consegue tirar bem acima, bastante, tá? Toda essa parte é retirada, aí quando é retirado, essa parte toda é descolada de pele. E aqui a gente vê toda a musculatura, que foi aquele músculo que eu desenhei aqui, tá? Que eu desenhei aqui de lado. Então você vê as duas bandas musculares, né? Os músculos aqui. E aí você percebe a diástase, dá pra aplicar e tudo isso. Esse umbigo foi esqueletizado. Aí depois, essa pele toda que foi tirada com a gordura, é essa aqui, olha, tá? Essa parte da pele com a gordura aqui, foi toda retirada. Então eu vou retirar aqui, cadê? Eu tenho um apagador aqui. Dá pra ver aqui, ó, eu vou retirar essa parte aqui, que é quando a gente tira toda essa parte de baixo aqui na abdominoplastia. Deu pra entender, gente? Espero que esteja bom, que eu tô sozinha hoje. Meu marido tá num ensaio. Quando ele vier na próxima live, ele vai poder me ajudar. Vou cobrar dele, tá? E aí ele vai me ajudar a posicionar a câmera. Mas acho que dá pra entender, né? Então, essa parte aqui de pele e tecido gorduroso abaixo da pele foi retirada daqui pra baixo, certo? Na verdade, o umbigo ficou aqui esqueletizado, né? O umbigo ficou aqui e essa parte foi retirada. Aí, eu preciso fechar. Então, essa pele eu tenho que fechar até aqui embaixo. Até onde tem a cicatriz aqui, certo? Até aqui embaixo. Tem que unir aqui e aqui, por isso que a pessoa fica curvadinha. Só que como... Vou levantar para ficar mais fácil pra você entender. Como tem que unir essa parte até aqui, se a paciente tem muita gordura visceral, tem muita tensão aqui, fica muito difícil fazer essa união, tá? Quando a paciente tem essa parte toda molinha, a gente consegue puxar. Mas quando tem muita tensão visceral, aí fica muito difícil puxar, entendeu? Por isso que a condição de você fazer uma cirurgia de abdominoplastia é se a gente consegue puxar. Então você pode estar acima do peso e dá para puxar, e você está consciente de que toda essa parte que estava aqui acima vai continuar, claro que vai esticar, vai ficar melhor, né? Mas toda essa parte aqui acima, tá? Mas eu preciso fechar a pele, então para fechar a pele eu preciso que tenha menos tensão no abdômen, então aquela gordura visceral pode impedir, tá bom? Vamos ver mais uma pergunta aqui. Maria Auxiliadora, quanto tempo para voltar à postura após abdominoplastia? Que pergunta legal, foi bem interessante, Maria Auxiliadora, porque eu tô falando sobre isso agora, né? Então, lembra, gente, que eu falei que toda essa parte aqui, acima do umbigo, é toda retirada, né? Toda essa parte aqui, até aqui, a parte abaixo da cesárea. E eu preciso unir essa pele que ficou até aqui embaixo, tem que fechar, certo? Tem que fechar. Aqui de lado, tem que fechar aqui. Pra conseguir puxar bastante, eu lembro que eu falei, eu descolo tudo aqui pra poder puxar. Toda essa parte aqui é descolada, então a gente puxa essa parte pra cá, tá? Pra poder descolar bastante, deixar um resultado bem bacana, eu descolo o máximo possível. Então eu peço que você fique curvadinha pra não ter tensão na cicatriz, pra diminuir a tensão na cicatriz e no umbigo, tá? Isso fica em torno de 15 dias, mais ou menos em torno de 15 dias, tá bom? Ó, o Dani tá aqui, vai me ajudar a responder as perguntas. Que legal. O Dani é meu braço direito lá na cirurgia, então podem
acreditar nas respostas que ele dá, porque ele entende muito, tá? Seu consultório é em qual estado? Em São Paulo. Em São Paulo, capital, tá bom? A Ciclane. Vamos ver aqui, eu não tenho dúvida que vou amar. Que bom, Ju. Que bom, tô feliz. Tá tudo bem, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Doutora, como é realizado o exame de mamografia após colocar a prótese? Como é que é? A prótese se é perigoso a prótese deslocar? Ó, deixa eu te falar. Aí é uma pergunta bem, bem difícil. Dá para fazer o exame, tá? Depois colocou a prótese, porque a prótese ela é distensível, ela pode amassar como a mama. É a mesma sensibilidade assim, né, de amassamento que a mama. É claro que esse exame, ele, dependendo da paciente, ele é muito agressivo, né, gente? Eu não acho que eu não vou falar isso não, porque é uma teoria minha, eu não gosto, eu não faço e não recomendo para minha filha e tal, mas é claro que os ginecologistas eles orientam, mas existe um exame chamado termografia, que ele é fantástico para você ajudar na prevenção de câncer de mama. Eu sou muito a favor, muito adepta da termografia. E para as minhas pacientes, os controles que eu preciso para a cirurgia plástica, eu não sou ginecologista, não sou mastologista. Então, para a cirurgia plástica, o exame de ultrassom de mamas basta para mim, tá? Agora, a mamografia é um exame que você achata muito a mama e joga radiação, né? Bem na mama para poder diagnosticar um possível tumor de mama precocemente. É ótimo para isso. Mas existem exames como a termografia que você consegue também diagnosticar possíveis alterações mamárias até antes de se tornarem câncer. Então, vale a pena conversar com seu ginecologista, mastologista e pedir uma orientação sobre isso, tá? Mas a prótese de mama, respondendo essa pergunta, não impede você de fazer a sua mamografia. Pode fazer tranquilamente, tá? Depois de 6 meses da cirurgia. Antes não, você ainda tá cicatrizando, tá bom? O ideal é depois de 1 ano. Simone, uso calça jeans e por estar um pouco acima do peso, minha coxa rala e rasga a calça. Gostaria de saber se é possível retirar esse excesso de gordura. Totalmente possível, Simone. A gente faz uma cirurgia chamada de lipoaspiração, em que é retirado o excesso de gordura localizado, tá? A lipoaspiração é super bem indicada para gorduras localizadas. Então, para essa região que você tem aí, da face interna de coxas, dá para fazer uma lipoaspiração de coxas sim, tá bom? Brilha, é ver que a prótese grande por baixo do músculo pode dar dupla... É verdade que a prótese grande por baixo do músculo pode dar dupla bolha? Olha, a prótese por baixo do músculo pode dar dupla bolha pelo seguinte motivo, independente se for grande ou baixa. Deixa eu fazer o desenho aqui. Ah, legal essa história do quadro, hein? Eu vou arrumar para ficar... Eu ficar em pé. Acho que fica melhor. É que eu fiquei com medo de fazer sozinha aqui em pé. E se vocês não conseguirem ouvir, né? Então ia ficar ruim. Mas eu vou fazer o desenho de colocação de prótese aqui, tá? Vou fazer uma mama com uma prótese submuscular, tá? A gente coloca a mama aqui, né? A mama tá aqui. E aqui tem a prótese, tá embaixo do músculo, tá? Do músculo peitoral. Então esse é um desenho de lado. Dá pra entender, né, gente? Eu vou fazer o biquinho pra vocês entenderem que aqui é a areola, né? Areola. Aqui a prótese. Aqui tá a costela, né? E aqui o músculo peitoral maior. Então essa prótese aqui está submuscular, abaixo do músculo. Certo? Tá?
Só que as mamas, todas as mamas, assim, naturalmente, mesmo quem não fez cirurgia, há uma tendência da mama cair por inúmeros fatores, assim, muitos fatores. Pode ser fator genético, pode ser fator familiar, pode ser fator alimentar, pode ser fator de alimentar, problema de proteína, pode ser por exercícios físicos, a pessoa pode ser uma atleta que tem exercícios de impacto como corrida, como jumping, esses tipos de exercícios que favorecem a queda mais precoce das mamas. Pode ser por emagrecimento, é um dos principais fatores. Pode ser por alteração hormonal, menopausa, por exemplo, né? Por idade. Então, assim, tem inúmeros fatores que favorecem a queda das mamas, independente se você operou ou não, tá? Quando a gente faz uma cirurgia mamária, existe, infelizmente, uma chance dessas mamas caírem. A gente sabe que a mama que a gente deixa no final da cirurgia não é o resultado final, porque a mama se acomoda e ela forma um movimento chamado báscula, que é uma acomodação, ela dá uma leve cedidinha, isso em todas as mamas, isso aí não tem jeito, infelizmente sempre acontece. Mas isso daí é o esperado, por isso que a gente até exagera, né, na montagem, monta bem alto, porque a gente sabe que vai ter essa quedinha e aí vai ficar um resultado natural e bonito da mama, tá? Acontece que às vezes essa quedinha é um pouco maior, ou pode ser até muito maior. Então, o que acontece quando a prótese é colocada na região submuscular? O músculo está segurando bem firme a prótese aqui em cima. Então, quando acontece essa báscula, essa quedinha da mama, que pode acontecer em variados graus, tá? Você começa a perceber que aqui fica alto, né, a região onde estava a prótese, e a mama também está alta aqui. E aí começa a se formar, deixa eu ver se tem uma outra caneta para vocês entenderem. Aí começa a se formar, à medida que a mama for caindo, e aqui tá alto, né, porque tem uma prótese, e aqui a mama vai caindo mais um pouquinho, por exemplo, sabe? Então começa a se formar esse aspecto aqui que a gente chama de dupla bolha, que fica um alto aqui e um alto aqui embaixo. Entendeu? Deu para entender esse desenho? Meio longe. Deu para entender, gente? Desculpa se não deu. Eu vou melhorar na próxima live, tá? Isso aqui eu tava improvisando, mas é isso. Acho que deu para entender, né? Tá muito alto? Deixa eu ver aqui. Vou perguntar para vocês, eu vou ter que passar todas essas perguntas para perguntar se deu para entender. Se deu para entender, faz um assim para eu entender que vocês entenderam essa explicação, senão eu faço desenho de novo aqui embaixo. Responde para mim, gente. Deu? Deu, então tá bom. Que bom. Aqui a outra pergunta, como é a recuperação de quem fez enxerto de bumbum e redução de mama? Ah, tá. Legal. Você fez mama e bumbum, né? Então você precisa ficar os primeiros dias sem. A gente orienta que não seja que não comprima a região do glúteo que foi enxertada, para melhorar a pega. É claro que mesmo se você comprimir, pega bastante a gordura, mas às vezes a gente recomenda para evitar mesmo, para melhorar essa pega, que não se comprima essa região. Então a paciente vai ficar deitada. Aqui tá a mama, ela operou a mama, então ela tem que ficar deitadinha, tá? Vou fazer sem braço, tá, gente? Deixa eu tentar fazer o desenho aqui. Aqui é a região do glúteo que foi enxertada. E ela tá deitadinha, porque ela fez o abdômen também. Faz de conta que ela fez tudo. Fez o abdômen e tem que ficar curvadinha aqui, né? Tem que ficar com a perna pra cá. E fez a mama, tem que ficar com a mama certinha, retinha, não pode ficar de lado. Então, a gente coloca aqui no colchão. Aqui algo para levantar, né? Porque ela fez abdômen, então tem que ficar nessa posição. Como ela fez glúteo e tá cheinho aqui de gordura, a gente coloca um coxinho ou um lençolzinho dobrado aqui e um aqui, ó. Aí fica com a perninha aqui. Não sei se deu para vocês entenderem. Tá vendo? Essa paciente eu fiz o exemplo de uma cirurgia tripla. Ela tá com a mama aqui, né? A mama tá certinha, ela tá deitadinha. Tá com alguma coisa aqui, travesseiro, alguma coisa aqui que faça levantar essa parte. Tá com um coxinzinho aqui, um lençol dobrado, uma toalha dobrada, para evitar compressão aqui
na região do glúteo, tá? Uma compressão aqui. E aí ela tá com essa parte, pode ser também um triângulo ou almofadas aqui, para ela evitar dobrar aqui, tá bom? Mas se ela só fez enxerto de glúteo, ela coloca sempre então esse coxim, esse lençolzinho dobrado, tá? Bem acima do glúteo e bem abaixo para evitar compressão nessa região. E quando fez mamoplastia, eu quero que ela fique sem ficar de lado, porque a mama ela cicatriza bastante no primeiro mês. Até o terceiro mês ela ainda está cicatrizando um pouquinho. É um excesso de zelo meu. Tem médico que libera com um mês para ficar de lado. Eu prefiro esperar, prefiro que minha paciente espere. Eu faço assim de tudo para ter o melhor resultado possível, tá? Então eu peço para ficar. Eu sei que é chato tudo, mas evitar ficar de lado ou de bruços, né? Depois de uma cirurgia de mamoplastia, por pelo menos 3 meses, tá? A Debaixo perguntou, por que eu cobro reparo? Essa pergunta é interessante. Na verdade, não é reparo, é retoque. Retoque. É isso que eu falo, porque isso é previsto pela Sociedade de Cirurgia Plástica. Como eu falei, existe uma tendência das mamas caírem. Mas não é a maioria, graças a Deus. As que caem e que a paciente fica insatisfeita com a queda, é assim, em torno de 2%, sabe? É algo muito, muito pequeno mesmo, tá, gente? Então, é por isso que tem médicos que já embutem no valor da cirurgia o valor para eventual retoque, se fosse necessário. Mas aí eu acho que isso é injusto com as outras pacientes, porque a maioria não vai precisar fazer esse retoque. Então, eu só vou cobrar o retoque. E é claro que o valor é bem menor que a da mamoplastia, bem menor, porque eu sei que a paciente que fez comigo, eu sei que se ela fez uma mamoplastia redutora ou uma mastopexia, o músculo tá no lugar, o músculo tá preso. Eu prendo o músculo. O retalho da mama tá preso no músculo, eu prendo no músculo, eu prendo bem. Então eu sei que por dentro a sua mama tá toda montada. Se você colocou prótese, eu sei que ela tá toda presa e ela tá montada. Às vezes, doutora, mas a minha próstata tá dançando. Não é, a tua pele que esticou. Então, quando acontece uma eventualidade de eu precisar fazer um retoque, é porque, certeza, a pele da paciente distendeu. A pele, tem gente que tem pele elástica, aquela pele que é como se fosse um elástico novo. Você puxa, volta. Essa é fantástica, maravilhosa. E essa chance de você ter qualquer queda das mamas é mínima. Mas quando a paciente tem uma pele que é aquele elástico velho, que você puxa e ele fica, não volta, fica tudo franzidinho, essa é a pele que a gente chama de inelástica, ela não tem elasticidade. Essa é a pele que, na hora que você está montando, você não consegue fechar totalmente, porque a pele fica meio dura. Então, na hora de fechar os pontos, você pode ver, se você é paciente minha, eu puxo o máximo possível. Então, às vezes tem até um risco do ponto abrir, porque eu quero que essa mama fique lá em cima. Mas depois, por mais que eu tirei o máximo na hora, a pele vai como se crescendo, distendendo, alargando, esgarçando, sabe? É como se fosse esgarçando mesmo. Quem costura entende disso, o tecido vai esgarçando e essa mama cai. E aí eu sei que precisa de fazer esse retoque e eu sei que é um retoque mais suave, assim, é mais superficial, porque é só retirar esse excesso de pele que distendeu, tá? Isso infelizmente pode acontecer, mas cada caso é um caso, tá? Alguns casos a gente nem cobra, então isso é uma coisa muito particular e de paciente para paciente que a gente tem que ver um por um, tá? É claro que uma paciente que está com a mama linda, tem meninas que estão com a mama linda, caso assim, a gente põe congresso, linda, maravilhosa, e aí elas querem ainda levantar mais um pouco, porque querem, aí tem que ser cobrado porque é outra cirurgia, tá? Claro que vai ser um valor menor, mas sim, tá? E alguns casos, por exemplo, em que aconteceu realmente de uma mama ficar um pouco maior que a outra, tudo a gente faz e não cobra, com certeza, tá? Que isso pode acontecer. Hoje, eu tive uma paciente que ela tinha uma diferença muito grande entre uma mama e a outra, saiu uma diferença de 200 gramas entre uma mama e outra, tá? E aí, graças a Deus, deu para deixar um resultado. Para mim, ficou magnífico. Eu não sei se vai evoluir dessa forma, porque ficou assim. Até fiz um filminho, não sei se ela vai liberar, a gente vai soltar o filminho. De como ficou simétrica a mama, apesar de ser bem diferente antes.
apesar de ter tirado 200 gramas a mais de um lado que do outro, tá? Isso acontece muito, gente. Então, assim, a gente faz o máximo para ficar o melhor resultado possível, de primeira, é claro, tá bom? Espero que você tenha entendido. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. O Dani tá ajudando a responder, que bom. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Eu tenho pergunta aqui. Raquel Moreno. Quanto tempo antes da cirurgia devo começar a realizar os meus exames pré-operatórios? Uma pergunta de pré-operatório. Eu opero em julho. Então, Raquel, no máximo, tá? Mas o ideal é 2 meses antes ou 1 mês antes, tá bom? Quanto mais próximo da cirurgia, o exame mais recente é melhor, tá bom? Mas com 2 meses dá pra aceitar bem. Oi, Alessandra, tá aí? Saudade de você. Saudade. Vamos lá. Alguma pergunta aqui? Debaixo 85. Já falou, respondi pra você agora, porque eu cobro o reparo, já respondi. Juliana Habitante. Uma dúvida, mas se um ponto abrir, a cicatriz local não será mais feia? É legal. Legal essa pergunta, Juliana. Gente, eu não falei agora mesmo que a gente retira o máximo de pele possível para deixar essa mama lá em cima montada, bem bonita. Então, pela tensão que fica, às vezes corre risco mesmo de um pontinho abrir, tá? Eu prefiro correr esse risco para ter um risco mínimo da mama cair. Porque é muito mais complicado, você tem que fazer uma outra cirurgia para levantar essa mama de novo. Apesar de ser pele e tudo mais, é uma outra cirurgia. Então, um pontinho abrindo, Júlia, a maioria das vezes fica perfeito, o resultado fica maravilhoso, mesmo sem dar ponto de novo, só com curativo. A gente faz um curativo como se fosse um ponto falso e fica perfeito, na grande maioria, tá? Quando abre. Agora, um ou outro que abre pode ficar com a cicatriz realmente, como você falou, feia, pode acontecer. Mas antes de passar por esse processo, eu dou um outro ponto lá no consultório para fechar, para ficar bom. Então, se eu percebo que a cicatriz pode ficar feia, se esse ponto vai demorar muito para fechar, a gente dá um pontinho lá com anestesia local tranquila, o paciente quase não sente porque tá meio que anestesiado da cirurgia, né? Então, se um pontinho tiver o risco de ficar feia a cicatriz, a gente dá um pontinho no consultório, tá bom? Fica tranquila quanto a isso. Então, eu prefiro correr esse risco de ter essa iminência, essa chance de abrir um pontinho, mas minimizar a chance da mama cair, tá bom? Deixa eu mais uma pergunta aqui. Tem alguma pergunta, gente? É que tá passando rápido, eu não sei se eu perdi alguma pergunta. Bruna, com quantos dias eu posso fazer drenagem após mama com prótese abdominoplastia? Bruna, não é obrigatório fazer drenagem após mama e abdômen pra mim. Tem médico que prescreve, tudo da experiência do médico. Pra mim não precisa, tá? É claro que é fantástico, é maravilhoso uma drenagem e desincha mais rápido. Então, se você quiser fazer uma drenagem depois de mama e abdômen feita por mim, eu preciso que primeiro cicatrize todos os pontinhos para não ter risco de infecção, tá? Porque, assim, tem muitas meninas que são excelentes em pós-operatório. Eu tenho uma lista lá no consultório, meninas ótimas, que tudo bem, dá para confiar porque elas sabem. Mas, se a menina é um pouco desavisada e ela faz drenagem muito bem, tudo, ela pode eventualmente começar nos seus pés com creme, massagear e tal, e passar no corpo todo, e depois passar esse mesmo creme nas mamas e nas cicatrizes da mama e do abdômen e tal. Isso pode, porque às vezes quando não está bem cicatrizado, você tem uma continuidade da pele com a parte interna, então pode entrar uma bactériazinha, alguma coisa assim. Então, para evitar risco de infecção, eu não quero que faça drenagem em mama e abdômen até cicatrizar. Depois cicatrizou, tranquilo, pode fazer à vontade, alivia, é gostoso, eu faço drenagem, adoro, tá? Mas não é necessário para cirurgia de mamoplastia, abdominoplastia. Claro, quando a paciente está inchada, é melhor, porque desincha mais rápido, tá bom? Agora, para lipo é fundamental, tá? Para lipo tem que fazer a drenagem. Leila 2007, quantos dias temos que ficar com dreno e quantos dias voltamos às atividades? A Leila tá falando de cirurgia de abdômen. Tá, na cirurgia de abdominoplastia eu deixo dreno. Tem muitos cirurgiões que não deixam, essa é uma conduta pessoal. Para mim o dreno é uma segurança minha.
Para sinalizar seroma, hematoma, eu fico mais tranquila. O dreno, a paciente não sente que tem, não sente absolutamente que tem dreno. Tem paciente que até pisa, puxa, porque nem lembra que tá com dreno, então fica tranquila em relação a dreno, tá? Geralmente o dreno é retirado no primeiro retorno, no primeiro curativo que é feito no consultório pela nossa técnica de enfermagem. E esse dreno, na hora que é retirado, a paciente não sente, não percebe, não dói nada. Então fica muito tranquilo em relação a dreno. O dreno é uma segurança minha para abdômen. Precisa? Na maioria das vezes não precisaria, mas eu prefiro ter o dreno para evitar alguma eventualidade que pudesse ocorrer. Eu sou muito chata em relação à cirurgia. Eu sou muito chata quando eu tô fazendo no curativo. Você pode ter certeza, você tá fazendo curativo com a minha técnica de enfermagem lá no consultório, mas eu tô sabendo de tudo, ela tá tirando foto, ela tá questionando, a gente tá conversando. Então, assim, é de excelência mesmo esse período pós-operatório, é importantíssimo para você ter o melhor resultado da cirurgia. Pré-operatório, intraoperatório e pós-operatório são fundamentais, tem que ser bem feito, porque tudo é um conjunto para o melhor resultado cirúrgico, tá? Então eu sou chata quanto a isso, sim. Eu fico muito chateada quando a paciente não volta no retorno, tá? Eu sei que quando a menina não volta é porque ela tá feliz, tá bem, tá sem queixas e tudo bem. Mas é importante voltar no retorno para a gente acompanhar. De repente acontece uma coisinha que você não percebeu, a cicatriz começou a ficar diferente, tudo, e a gente tem um olho que a gente percebe. A menina que está fazendo curativo em você, ela sabe, ela vai me chamar se tiver qualquer alteração. Então é importante o pós-operatório, tá bom? Mas tô mudando o assunto, né? Então, respondendo a você, Leila, o dreno fica em torno de 5 dias, eventualmente pode ficar um pouquinho mais, tá? Dependendo se ainda tá saindo um pouco mais de líquido, a gente deixa um pouquinho mais, justamente para não formar esses espaços, esses seromas, que não é agradável, tá? E você pode voltar às atividades, vamos responder de acordo com a tua atividade. Por exemplo, eu sempre falo aqui que durante a pandemia, eu operei muito cirurgias triplas, que são cirurgia de mama, abdômen e lipo. Tá, eu vou virar um pouquinho mais pra cá que eu tô ficando torta aqui. São cirurgia de mama, abdômen e lipo, tá? Cirurgia tripla. E como era pandemia e as pessoas estavam trabalhando de home office, então elas podiam trabalhar, elas voltaram a trabalhar com 3, 4, 5 dias depois da cirurgia. Muitas voltaram a trabalhar com 4 dias depois da cirurgia. Tá? Por quê? Porque elas ficaram sentadas. Quem faz a mama pode ficar sentada. Quem faz a mama, a paciente minha, tá, gente? Tem médico que não libera. Pode pentear cabelo, pode escovar dentes, tá? Ela tem uma vida relativamente normal. Ela pode ficar no computador, pode escrever, tá? Quem faz mama. E quem faz abdômen tem que ficar curvadinho, então ela vai ficar sentada, tudo bem, estamos trabalhando em home office. E a lipo também. Então, assim, as minhas pacientes que fizeram cirurgia tripla voltaram a trabalhar com 4 dias em home office. Agora, se você trabalha em pé em algum lugar, você não vai poder voltar depois de fazer abdominoplastia com menos de 15 dias, porque você vai ficar andando encurvada. A não ser que você não tenha problema, restrição de andar encurvada em algum lugar, tá? Aí tudo bem, pode ir, pode trabalhar, tá bom? O problema é que eu preciso que você fique encurvada por esses 15 dias para tua cicatriz ficar excelente, ficar maravilhosa, não esticar. Porque quando você estica uma cicatriz, ou ela pode alargar ou pode formar um queloide, tá? Tanto na cicatriz de baixo do abdômen, quanto em volta do umbigo. Então, para evitar uma cicatriz que não é tão estética, eu peço para ficar curvada por uns 15 dias mais ou menos, tá? Então, depende do seu trabalho. O que eu recomendo é que você não carregue peso e não dirija por um mês após a cirurgia, tá bom? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Já respondi essa. Deixa eu ver aqui mais uma. Como médica, a Vilma está perguntando, como médica eu acho mais perigoso o lipo do que a abdominoplastia? Olha, Vilma, nenhuma das duas é perigosa. A lipoaspiração é uma das cirurgias mais realizadas no mundo, da cirurgia plástica.
A abdominoplastia tá em terceiro lugar, se não me engano. É o quarto. Acho que é lipo, prótese de mama e depois abdominoplastia ou lifting antes. Mas são cirurgias muito realizadas, muito mesmo. E eu faço bastante, nossa, por semana acho que eu faço umas 3 ou 4 no mínimo abdominoplastias. Então, e lipo também. Então, assim, são cirurgias que a gente faz muito e não tem nenhum risco nenhuma das duas. Porque a abdominoplastia eu tiro aquela, lembra que eu falei, a pele e a gordura acima do músculo, então é acima do músculo. A lipoaspiração também é acima do músculo. Então a gente só mexe com pele e gordura, subcutâneo, não tem risco. Quando as pacientes perguntam para mim se tem risco de cirurgia, eu falo, existem riscos de fatalidades, né? Tipo, tem risco de você ir para casa e não ser assaltada? Tem risco de cair um helicóptero aqui? Então, as fatalidades a gente não pode falar, não existe. Mas a paciente, ela é submetida a uma cirurgia só se ela estiver em perfeitas condições de saúde, né? Então, a gente faz exames, a gente vê tudo. E se tiver qualquer problema durante a cirurgia, a gente para a cirurgia. Então, fica tranquila quanto a isso. Eu tenho muita paciente minha que é testemunha de Jeová, por exemplo, e fica preocupada. Eu falei, nossa, eu nunca, tenho 30 anos de cirurgia, eu nunca precisei dar sangue para paciente. Então, assim, é algo que não existe, porque, assim, seria uma grande fatalidade mesmo, sabe? Assim, coisas que não fazem parte do acervo da cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, cirurgia que não é uma cirurgia de urgência como apendicite, como tumores, né? Então, assim, o risco é muito pequeno. As anestesias são muito calculadas, as drogas anestésicas atuais são muito confiáveis, sabe? Você operando num hospital, é isso que você tem que observar. Você fazer uma cirurgia plástica tem que ser primeiro com o cirurgião plástico. Cirurgia plástica é com cirurgião plástico. Ponto, né? Cirurgia plástica é com cirurgião plástico, você tem que entender. Segundo, operar em hospital. Hospital que tem UTI, um hospital bom. O hospital que eu opero é excelente, inclusive não temos risco lá de infecção, porque lá não é um hospital geral, é um hospital para cirurgias eletivas, tá? Então, quem tá com infecção grave e tudo não vai nesse hospital. Lá é para cirurgia eletiva. Uma equipe de anestesia de excelência, cirurgiões regulamentados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ponto, acabou, entendeu? Você está em boas mãos, então fica tranquila quanto a isso. O risco de lipo e de abdômen é o mesmo, tá? Você tem que observar esses detalhes que são importantes, onde você operar, com quem você operar, tá? Em que lugar, que eu ia falar mais sobre isso? Acho que é isso, tá? Sobre cirurgia plástica. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Gente, se vocês não entenderam, me perguntem de novo, tá? Quanto tempo depois de fazer abdominoplastia eu posso fazer seio? Mama, né? Pode fazer uma cirurgia em outra região depois de uns 4 meses, mais ou menos, tá? Você fez abdômen, pode fazer a mama depois de uns 4 meses. Tá bom? Agora, quando é na mesma região, por exemplo, fez abdômen, quer fazer lipo no abdômen, pelo menos 6 meses. Prótese mamária, quanto tempo de repouso? Prótese mamária não tem repouso nenhum. Aliás, cirurgia plástica não tem repouso, gente. As minhas pacientes, tá, gente? Não tem repouso. Eu quero que andem, eu quero que se mexam, não tem repouso. Só não vai carregar peso e dirigir por um mês, que é algo que eu faço assim, bem básico para todas as cirurgias, para evitar movimentos bruscos. Mas você colocou prótese, você vai poder pentear cabelo, vai poder escovar dente, paciente minha, tá? Tranquilo, tá? Porque você não vai fazer movimento muito brusco assim, né? Que poderia eventualmente romper algum vasinho e tudo, mas é muito raro e teria que ser um movimento muito brusco, tá bom? Então não tem tempo de repouso não. Lu. Deixa eu ver mais uma pergunta. Que eu tava falando, que eu ia falar aquela hora sobre a anestesia, que as anestesias são modernas, inclusive
a gente usa as anestesias que você se recupera prontamente. Por exemplo, hoje eu fiz um lifting de face e foi feito lifting de face, lifting de supercílio, blefaroplastia superior e inferior, tudo na mesma paciente, uma senhorinha de 70 anos, tudo com anestesia local e sedação. Ou seja, a paciente acabou a cirurgia, ela acordou, já estava falando, toda feliz. Ela falava para as meninas: eu amo vocês, eu estou muito feliz. Eu achei muito legal. Uma senhorinha muito bacana, muito simpática. A cirurgia foi muito tranquila, foi lisa, tranquila mesmo, porque a anestesia foi muito boa. Uma sedaçãozinha excelente. E eu fiz tudo com anestesia local, então ficou assim perfeito, perfeito. Então, às vezes você vai fazer uma abdominoplastia, o anestesista faz só uma peridural com uma sedação também, rapidinha, um pouquinho de anestésico só naquela região do abdômen, cirurgia sai lisa, tranquila, a paciente acorda logo após a cirurgia. Mamoplastia também, eles têm uma técnica que eles fazem uma peridural mais alta e fica perfeito, entendeu? Quando precisa fazer geral, por exemplo, o paciente fez uma lipo que tem que virar, aí sim tem que fazer uma anestesia geral, um pouco de anestesia geral, porque é segurança. Você vai virar paciente costas, onde dá problema, às vezes na lipo é isso. Então, eles têm toda a segurança para não ter problema, entendeu? Então, eles têm todo o cuidado para você não ter risco nenhum. Então, nesse caso, eles dão um pouquinho de geral, mas é tudo muito tranquilo, tá? É muito mesmo. A Luli tá aí. Deixa eu ver alguma pergunta aqui. Quais os cuidados com o umbigo após abdominoplastia? Olha, Tati, o principal cuidado que tem que ter é isso que eu falei, ficar encurvada. Porque você ficando encurvada, você não traz tensão na cicatriz em volta do umbigo, uma cicatriz muito delicadinha, o umbigo é muito delicadinho, os pontos, né? Então, eu preciso que não tenha nenhuma tração nessa região para ficar perfeito esse umbigo, tá? Então, para a cicatriz ficar boa, eu preciso que você fique encurvada, porque se você estira a cicatriz, ela pode alargar ou o corpo entender que precisa produzir mais colágeno para manter essa cicatriz fechada, manda muito colágeno e dá uma cicatriz hipertrófica, mais grossinha, tá? Outra coisa também é que quando você fez a abdominoplastia, você está de cinta. Aí você está de cinta e o umbigo, você sabe que o umbigo tem pele em volta, né? Tem pele aqui e aqui, tá todo no buraquinho, tá cheio de pele, né? O que acontece quando você pega pele com pele e fica assim, encostado em lugar quente? Ela macera. Isso é o que a gente chama de assadura. Por exemplo, bebê não tem dobrinha, então a pele junta com a pele assim e fica fechadinho e ali macera e dá assadura. Então, para evitar essa assadura ou essa maceração dentro do umbigo, quando você tá de cinta, a gente coloca uma gazezinha dentro, justamente para impedir esse atrito de pele com pele na região, né, dentro do umbigo, e aí evitar essas assaduras, tá bom? Essa maceração. Então, os cuidados com o umbigo são esses. Colocar a gazezinha sempre que tá com a cinta e evitar essa tração no umbigo logo nos primeiros dias da abdominoplastia. A nossa técnica de enfermagem que cuida de vocês, ela tem todo o preparo para ajudar em tudo, tá? Todas as perguntas que vocês têm também lá, quem operou, que tá passando lá nos curativos, ela é excelente, tá? Para cuidar de vocês. Oi, doutora. Faz 1 ano e meio que fiz mamoplastia e a senhora, no meu pós-operatório foi ótimo, tive toda a assistência. Agora estou morando em Santa Catarina. Que bom, Lúcia, que bom. Que bom que você tá feliz curtindo sua mama nova, que bacana. Eu fico muito feliz com isso. Que legal, Santa Catarina, lugar bom, né? Lugar bonito. Parabéns. Rosana, há 4 anos atrás eu não tirei meu dreno no primeiro retorno. Precisei ficar mais Ah, tá, se você não tirou o teu dreno no primeiro retorno, pode ser então que você estivesse com um pouquinho de seroma a mais, pode ser que você estivesse com um pouquinho de sangramento a mais. Então, esse dreno é justamente para tirar todo esse sangue para não acumular dentro do teu abdômen. Então, às vezes a gente opta por deixar um pouquinho mais de tempo com o dreno. Aí é a hora que tira quando tá tudo bem, né? Um pouquinho só a mais. Mas não dói, né? Doutora, tem que usar aquela
pérola no umbigo para não fechar. Não precisa disso não. Não precisa disso não, tá? O umbigo só fecha se você deixou tensão nele, se começou a formar um queloide. Não é, gente, não é só a tensão que produz o queloide. Tem gente que tem essa tendência de formação de queloide por inúmeros fatores, inclusive genética, que é o principal, tá? Mesmo assim, sendo genético, tem gente que forma queloide quando se faz a primeira cirurgia por uma cesárea. A primeira cesárea não teve queloide, na segunda teve. Então, assim, esse fator, além de ser genético, também é peculiar, assim, a gente não sabe por que forma o queloide, tá? Uma das teorias de que podem surgir o queloide é quando você tem a tensão aumentada na cicatriz, tá? Então, assim, se você tá com uma tendência queloide, o umbigo pode fechar porque essa cicatriz fica muito grossa em volta e vai fechando. A pérola ajuda um pouco nesse caso, mas aí só nesse caso, e na maioria das vezes a gente entra com corticóide e outras ações que a gente tem lá para evitar que esse umbigo feche, tá bom? Então a pérola não é tão usada não. Deixa eu ver aqui. Vilma. Ah, tá falando com o Daniel. Eu nem vou ler porque o Daniel tá respondendo já. Deixa eu ver aqui. Doutora, qual o melhor tratamento para fibrose? Ah, que legal essa tua pergunta, Rodrigues. Legal. Olha, fibrose, então, eu falei para vocês de que algumas pessoas têm tendência ao queloide, né? As pessoas que exacerbam na cicatriz, tem muito mais colágeno. Geralmente a pessoa tem pele firme, tem uma pele mais forte. Então essa pessoa, ela fabrica mais colágeno, ela tem uma tendência maior a ter queloide. Geralmente são as pessoas que têm pele amarela, pele vermelha ou negra, né? Os descendentes de negros, de orientais e de índios, né? Eu, por exemplo, sou descendente de índio, então eu tenho uma pele um pouco mais firme, então tem uma tendência maior à fibrose, né? Fibrose também é isso, é uma exacerbação da cicatriz interna, porque lembra que eu falei, na lipoaspiração a gente tira toda a gordura de dentro, né? Você tá com a pele, embaixo da pele tem a gordura. Retirar todo o excesso de gordura embaixo da pele e essa pele fica solta e ela tem que cicatrizar, tem que grudar. Então, forma uma cicatriz embaixo de toda a pele que foi lipoaspirada, tá? Ela cicatriza com a parte profunda do corpo, né? Dos músculos. Então, essa cicatriz pode ficar um pouco exacerbada e forma aquelas fibroses, tá? Para impedir, primeiro a gente usa aquela almofada para uniformizar essa aderência que tem, porque vai formar uma cicatriz. O corpo vai formar uma cicatriz por dentro, porque na lipoaspiração é descolado, né? Então, é retirada a gordura do meio, entre a pele e o músculo. Então, é descolado essa região, o corpo tem que formar uma cicatriz para fechar de novo, vai deixar solto. E aí a gente tem que deixar que forme uniforme, então usa uma almofada embaixo da cinta para deixar de uma forma bem uniforme. Importantíssima essa almofada para deixar que fique uniforme. Se você começar a usar uma cinta forte que marca e deixar várias marcas no seu abdômen, vai ficar essas marcas para sempre, tá? Porque aí forma essa cicatriz por dentro toda deformada. Então é importante usar a cinta. Depois de um tempo depois do primeiro retorno, você está em casa, vai tirar a cinta todo dia e colocar, eu peço para você ficar de frente para o espelho olhando. Todo dia, quem fez lipo tem que se ver no espelho, em todos os lugares que foi feito a lipo, de frente, de costas. Se tiver alguma marca, é porque tem alguma coisa errada. Ou é uma calcinha que está apertada, ou é a cinta que está um pouco mal posicionada, ou a almofada que ficou fora do lugar. Alguma coisa aconteceu e você tem que ver, e você vai ter que procurar o que aconteceu. Você vai ver, tô com uma marca aqui. É bem naquele lugar que eu coloquei aquela calça jeans que apertou um pouco. Então não usa mais essa calça jeans até você cicatrizar completamente. Então, assim, todo dia você olha e faz essa análise. Se tiver alguma marca, já corta, porque às vezes a tua cinta tá larga, a tua almofada tá larga, a tua pele tá dobrando por dentro e tá formando um sulco, tá marcando teu abdômen por dentro, tá dobrando a tua pele, mesmo com a cinta e tudo. Então tá errado. Então você tem que ajustar mais a almofada, colocar alguma coisa, um colchetinho atrás, tudo, para ficar bem firme, evitar de ficar dobrada, ficar mais esticadinha, tá? Agora, outra coisa que ajuda bastante, depois que está formando a fibrose, é a carboxiterapia, a ozonioterapia, a mesoterapia, tem vários tratamentos que a gente pode fazer.
E também alongamento, é um exercício muito bom, alongamento, andar, caminhar que você circula, bastante água e bastante alongamento quando estiver liberada, tá? Para esticar bem essa fibrose. E o principal de tudo, principal é a pessoa que está fazendo sua drenagem linfática. Esse é o principal. Ela vai começar a observar que está formando fibrose, ela vai fazer uma drenagem mais forte, uma massoterapia, ela tem todas as manobras, ela é especialista para realmente evitar formar tua fibrose. E ela tem o ultrassom que ela passa e tudo isso. Então, assim, as meninas que fazem pós-operatório, elas são excelentes para isso, para evitar essa formação de fibrose. Então, não faltem nesses retornos com elas, façam direitinho o pós-operatório, porque é importante, é essencial para você impedir a formação de fibrose, tá? Principalmente na lipoaspiração, tá bom? Acho que eu respondi a tua pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Estou fazendo os exames para realizar minhas cirurgias com a doutora. Obrigada. Deixa eu pegar. Doutora linda, obrigada, Vilma. Obrigada mesmo. Obrigada pela confiança. Vou caprichar. Eu quero caprichar em todos os meus pacientes. Todo cirurgião plástico capricha, pode ter certeza. Todo cirurgião plástico quer o melhor para o paciente. Pode ter certeza. Tem vários amigos cirurgiões plásticos, a gente fica sempre discutindo técnica. Como que você faz isso? Porque a gente está sempre querendo aprimorar, sempre querendo melhorar, a gente está sempre querendo o melhor resultado. Vocês podem ter certeza. Se acontece alguma coisa, a mama não fica tão bonitinha, então assim, você pode ter certeza que o teu cirurgião é o que mais vai ficar frustrado. A gente quer o melhor resultado. Sempre. A paciente está falando que drenou muito, a Rosana drenou muito. É isso mesmo, por isso que ficou com dreno um pouquinho a mais, né? Deixa eu ver alguma pergunta. Recuperação é muito rápida, o Daniel tá falando, tá? Qual o modelo da malha cirúrgica para quem faz abdominoplastia e mastro? Olha só, tá? Você tá falando aqui com o Daniel. O Daniel ele que me ajuda nas cirurgias e ele é fisioterapeuta e ele vende as malhas para vocês. Eu não tenho nada a ver com isso, isso é um negócio dele com vocês. A única coisa que eu falo pro Daniel é o seguinte: Daniel, eu quero que você tenha preço menor que do mercado. E ele garante para mim sempre isso, que o menor preço que o mercado, tá? Então, se você for comprar com ele, é o menor. E outra coisa que é fundamental, o Daniel tá lá operando comigo, ele vai pôr a tua malha, ele que vai vestir, ele que vai fazer teu curativo, ele sabe qual que é o tamanho certinho para você. E ele tem todos os tamanhos lá no centro cirúrgico. Então, eu falo para os pacientes, é muito mais fácil, ele sabe tudo que tem que usar, ele tem tudo lá no centro cirúrgico, e aí no final da cirurgia ele já veste você, já fez o pacote que você precisa, já veste você e fica perfeito, tá bom? Então, isso é uma facilidade que a gente traz para vocês, de você já ter o tamanho certinho, porque o ruim é quando a gente pede um tamanho, a paciente... Já tive paciente que ia fazer lipo, na época existia uma lipo que se chamava mega lipo, a gente fazia uma lipo bem grande, era para emagrecer mesmo, hoje em dia a gente não faz mais isso. Era uma fase da cirurgia plástica. E aí a paciente foi fazer uma cirurgia dessas e ela já tinha visto outras que tinham emagrecido bastante, perdido bastante peso, outras amigas dela, e ela se empolgou, ela era GGG e comprou uma cinta PP. Aí eu falei pra ela, não deu pra colocar, porque é impossível. Porque quando você sai de uma cirurgia, você sai inchada, né? Então, assim, não dá pra fazer isso. Iria machucar a pele. Mas já tive paciente que, naquela época que a gente fazia essas lipo grandes, que tirava muita gordura, a pele ficava muito fininha. E paciente que mandou apertar a cinta, sem falar comigo. Aí a menina costureira apertou muito e machucou a pele dela, né? Então, tem que ter muito cuidado com cinta, tá? Então, a gente tem uma cinta boa, molinha, especial, para não ter esses riscos, tá? Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. A gordura... Line Franca. A gordura retirada no bumbum, uma vez que a gente emagrece e perde, a gordura injetada, tá? Não. Ó, Lini, deixa eu te falar. A gordura tá lá.
Depois de 10 dias, você sabe que pegou. Por isso que eu falo esses rolinhos que eu falei aqui, 10 dias. Depois de 10 dias, o que tiver que pegar, pegou, tá? Pegou. Gordura ficou. Então, assim, imagina que você tem uma quantidade X de gordura aqui no braço. No bumbum vai ficar por 10 vezes esse X, 10 vezes mais gordura, tá? Emagreceu? Emagreceu no bumbum, emagreceu no braço, emagreceu tudo uniformemente, certo? E a hora que engordou, engorda uniformemente. Só que no bumbum vai engordar 10 vezes mais, você tem 10 vezes mais gordura, tá bom? E vai emagrecer 10 vezes menos. Então, assim, aquela silhueta vai continuar. Engordar. Ai, deu uma pausa aqui. Tudo bem? Então aí? Tá, deu um problema de conexão. Então, repetindo, eu já tive pacientes que eu fiz lipoescultura e depois da cirurgia engordaram muito. Engordaram 15 quilos, 20 quilos. Mas o contorno corporal manteve, entendeu? Manteve, apesar de ter engordado. Por isso que tem paciente que chega no meu consultório e fala assim: ai, doutora, eu quero fazer outra lipo. Eu falei: outra? Você já fez lipo? Fiz. Há quanto tempo? Ah, uns 10 anos. E aí, o que aconteceu? Ah, engordei muito. Olha como é que eu tô. Eu falo assim: então é só você emagrecer. Não precisa fazer outra lipo. É só você emagrecer. Porque você vai voltar ao que você era. Porque a tua quantidade de gordura, o teu corpo já tá todo esculpido, né? Tá todo esculpido, foi esculpido na sua lipoaspiração que você fez a primeira vez. Então agora é só você emagrecer que você vai voltar ao que você era. A lipoaspiração é uma escultura. E eu sempre pergunto pra vocês: não ficou lindo quando você fez? Ficou lindo. Então é só emagrecer que vai voltar, tá bom? É isso, é o contorno corporal que muda. Então, eu falo para os pacientes: não tenham medo de emagrecer e engordar depois. O teu corpo vai ficar com esse novo contorno. Você vai ficar uma menina mais acinturada, com um bumbumzinho maior, independente se tiver com peso a mais ou a menos, tá? A Vilma: já estou no regime para realizar as minhas cirurgias com a minha mão chifada. Obrigada. As meninas me chamam de mão chifada. Deixa eu falar, Vilma, você está no grupo das pacientes que vão emagrecer? Gente, quem quiser, pede depois aqui, coloca aqui embaixo. Mas o que vocês escreveram aqui, infelizmente, tá com problema de conexão, gente. Voltei, vou falar de novo. Tá terminando a live, tá? A live vai ficar salva. Infelizmente, algumas mamoplastia, tem um grupo no Telegram de mamoplastia. Quem quiser mais informações sobre lipoaspiração, nós temos um grupo de Telegram de lipoaspiração. E quem quiser mais informações sobre mamoplastia, qualquer tipo de mamoplastia, nós temos um grupo especial no Telegram falando só sobre mamoplastia. Nesses grupos de Telegram, quando alguém faz alguma pergunta no privado, eu respondo, tá? É bem mais rápido a nossa conexão. Então entre nos grupos que vocês quiserem, tá? É só pedir aqui depois que as meninas, minhas secretárias, vão passar para vocês os links e aí vocês entram nos grupos de Telegram e a gente conversa mais detalhadamente lá. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo toda terça-feira, obrigada mesmo. Acho que a próxima vai ser o TikTok, mas a gente avisa antes, tá? Acho que a gente vai intercalar. O pessoal aí tá vendo para mim como é que vai ser melhor. E eu só tenho a agradecer esse encontro que nós temos toda terça-feira. Eu faço o máximo para estar aqui com vocês sempre, toda terça-feira, às 19h30. Um beijão, até a próxima terça. Tchau, vai ficar salvo, hein? Ajuda a divulgar para os seus amigos essa live aqui, tá bom? Beijo.